Vabhishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Bidam Ujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwa Gurun Chadivya Bhagavat Premnoi Vijayapradam Vancha kalpatarubhyascha kirpa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações para todo mundo, boa noite. Fico mais uma vez muito feliz mesmo que a gente está aqui junto para falar sobre a astrologia védica, falar sobre a filosofia védica, ler as escrituras, falar sobre as efemérides e trazer as nossas impressões e experiências sobre os fenômenos que a gente está estudando, né? Sempre é muito bom quando tem interação. A gente está num momento muito interessante do estudo, porque a gente está terminando o ano de uma certa forma também, e a gente está finalizando, nem está tão perto de finalizar, mas a gente está concluindo uma parte da narrativa de Kapiladeva sobre Sankhya Yoga. E essa narrativa, essa descrição do Sankhya Yoga, no momento em que Kapiladeva está agora, é muito próxima da forma filosófica do estudo de astrologia, entendendo esses processos de manifestação kármica e a própria manifestação da matéria. A gente vai ter um estudo mais profundo da parte filosófica também a partir do ano que vem, dentro do estudo que a gente faz nas quinta-feiras sobre as escrituras. Então a gente vai ter um ajuste, mais uma vez, um ajuste da forma como a gente leva os nossos encontros aqui das quartas-feiras, trazendo para o ano que vem um assunto novo para a gente, mas um assunto muito antigo e muito interessante, que é para a gente uma nova forma de avaliação e interpretação do mapa, que se vale das efemérides associadas ao Panchang sobre o nosso mapa natal, e ainda também observar a partir dos dashas. Para isso, a gente está fazendo uma revisão. Todo sábado a gente está se encontrando às 5 da tarde para fazer essa revisão. E todo mundo, mesmo as pessoas mais novas dentro do grupo, estão tendo a oportunidade de fazer o seu mapa natal, transcrever o seu mapa natal, procurar os primeiros indicadores kármicos da configuração do mapa natal. Depois disso também o grupo do sábado ele vai continuar e a gente vai trazer outros assuntos mais interativos aos sábados. Alguns conteúdos também estão em processo de revisão para serem regravados e disponibilizados no canal, para que a gente tenha esse momento de encontro da gente, mas para trocar informações mesmo. Então, eu vou continuar com a leitura de alguns versos do Srimad Bhagavatam e, na sequência, a gente vai fazer um pouco da observação das efemérides e a gente vai também tirar algumas dúvidas sobre o exercício que foi passado no sábado e que vai ser
revisado no próximo sábado. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre o que a gente falou do exercício, já pode também trazer na segunda parte do encontro de hoje. É isso. Então, a gente vai continuar o terceiro canto do Śrīmad Bhagavatam, capítulo 26, verso 17. Da conversa entre Kapiladeva com a sua mãe Devahuti, que está sendo repetida, está sendo narrada por Maitreya para Vidura e também por Shukadeva Goswami para o Maharaj Parikshit. O verso 17 é o seguinte: Minha querida mãe, ó filha de Swayambhuva Mano, o fator tempo, conforme expliquei, é a suprema personalidade de Deus, de quem a criação começa como resultado da agitação da natureza neutra e imanifesta. O estudo que a gente faz justamente de astrologia fala sobre o que está sendo descrito aqui. O tempo e o resultado da agitação da natureza neutra e manifesta, que é a matéria. Através da agitação da natureza neutra e manifesta pelo tempo, o karma torna possível de se manifestar. Por quê? Porque a gente já viu isso também. O karma que se manifesta dentro desse universo através de tempo, lugar e circunstância é o resultado kármico de outras existências passadas, depois das aniquilações, que ficam acumuladas esperando o momento para se manifestar de novo. Então é muito interessante que a gente entenda que a nossa alma, quando a gente abandona o corpo, a gente fica com um pacote de informações kármicas que vão circunstancialmente definir o nosso próximo nascimento. Por quê? Porque é como se a gente tivesse, quando a gente abandona o corpo, a nossa alma fica com um formato, estilo um quebra-cabeça, uma peça de um quebra-cabeça, que só vai se encaixar no momento, em algum momento, em alguma existência, quando abrir a janelinha do tamanho que a gente cabe, para a gente viver o que a gente carrega, aí a gente nasce de novo. Então, tudo isso é resultado da ação do tempo, que favorece para que esses karmas eles vão se manifestando continuamente. O significado de Prabhupada para esse verso é muito importante, é o seguinte: está sendo explicado o estado e manifesto da natureza material, pradana. A gente falou sobre pradana no verso passado, né, da semana passada também. O Senhor diz que quando a natureza material e manifesta é agitada pelo olhar da suprema personalidade de Deus, ela começa a manifestar-se de diferentes formas. O olhar, então, é o drishti da suprema personalidade de Deus. Então, se a gente for olhar o planeta como o Purusha, o planeta como a personalidade que gera os efeitos, que gera e que distribui a energia, é no lugar onde ela derrama o olhar que vai acontecer o fenômeno. Então, ela começa a manifestar-se de diferentes formas através do olhar da suprema personalidade de Deus. Antes desta agitação, ela permanece no estado neutro, sem interagir com os três modos da natureza material. Em outras palavras, a natureza material não pode produzir nenhuma variedade de manifestação sem o contato com a suprema personalidade de Deus. Isto é muito bem explicado no Bhagavad Gita. A suprema personalidade de Deus é a causa dos produtos da natureza material. Sem o contato com ele, a natureza material não pode produzir nada. No Chaitanya Charitamrita,
também dá-se um exemplo muito apropriado a este respeito. Embora os mamilos no pescoço de uma cabra pareçam ser mamilos de um seio, eles não dão leite. Isso está no Chaitanya Charitamrita também. Embora os mamilos no pescoço de uma cabra pareçam ser mamilos de um seio, eles não dão leite. Analogamente, a natureza material parece, aos olhos do cientista material, agir e reagir de maneira maravilhosa. Mas, na verdade, ela não pode agir sem o agitador, o tempo, que é a representação da suprema personalidade de Deus. Quando o tempo agita o estado neutro da natureza material, a natureza material começa a produzir variedades de manifestações. Em última análise, disse que a suprema personalidade de Deus é a causa da criação. Assim como uma mulher não pode produzir filhos a não ser que seja fecundada por um homem, da mesma forma, a natureza material não pode produzir ou manifestar nada a menos que seja fecundada pela suprema personalidade de Deus, sob a forma do fator tempo. Verso 18. Ao manifestar suas potências, a suprema personalidade de Deus ajusta todos estes diferentes elementos, mantendo-se internamente como a superalma e externamente como o tempo. Então aqui Kapiladeva já está explicando dois aspectos. Então ele está falando sobre a superalma. Então a superalma é a partícula individual, né, que está dentro de cada entidade viva, tem uma partícula da superalma, e está falando que a mesma suprema personalidade de Deus se manifesta externamente como o tempo. Então, isso já fala sobre as inconcebíveis manifestações da suprema personalidade de Deus em diferentes aspectos, né? Aqui tem um comentário. Eu acho que eu vou ler esse comentário. Se alguém quiser também fazer algum comentário, pode levantar a mão. Eu vou ler esse comentário, ele é importante. Este verso afirma que a suprema personalidade de Deus reside dentro do coração como a superalma. Esta situação também é explicada no Bhagavad Gita. A superalma repousa ao lado da alma individual e age como uma testemunha. Isto também se confirma em outra parte da literatura védica. Dois pássaros estão pousados na mesma árvore do corpo. Um testemunha e o outro come os frutos da árvore. Este Purusha, ou Paramatma, que reside dentro do corpo da alma individual, é descrito no Bhagavad Gita como Upadrashta, testemunha, e Anumanta, autoridade sancionadora. A alma condicionada envolve-se com a felicidade e a aflição do corpo em particular, que lhe foi dado pelo arranjo da energia externa do Senhor Supremo. Olha só, mais uma explicação sobre os efeitos do karma, né? De como a gente ganha um corpo. A alma condicionada envolve-se com a felicidade e a aflição do corpo, em particular, que lhe foi dado pelo arranjo da energia externa do Senhor Supremo.
Mas o ser vivo supremo, ou Paramatma, é diferente da alma condicionada. Ele é descrito no Bhagavad Gita como Maheshwara, ou Senhor Supremo. Ele é Paramatma e não Jivatma. Paramatma significa a super-alma, que está sentada ao lado da alma condicionada, simplesmente para sancionar suas atividades. A alma condicionada vem a este mundo material, a fim de assenhorar-se da natureza material. Uma vez que não se pode fazer nada sem a sanção do Senhor Supremo, ele vive com a alma diva como testemunha e sancionador. Ele também é Bhokta. Ele dá manutenção e sustento à alma condicionada. Uma vez que a entidade viva é constitucionalmente parte integrante da Suprema Personalidade de Deus, o Senhor é muito afetuoso com as entidades vivas. Desventuradamente, quando a entidade viva se deixa confundir ou iludir pela energia externa, ela se esquece de sua relação eterna com o Senhor. Mas tão logo se conscientize de sua posição constitucional, ela é liberada. A diminuta independência da alma condicionada é demonstrada por sua posição marginal. Se ela quiser, poderá esquecer-se da Suprema Personalidade de Deus e vir à existência material para tentar, com seu falso ego, assenhorar-se da natureza material. Mas, se quiser, poderá voltar-se para o serviço ao Senhor. A entidade viva individual recebe esta independência. Sua vida condicional termina e sua vida torna-se exitosa, tão logo ela volte seu rosto para o Senhor. Mas, ao abusar de sua independência, ela entra na existência material. Não obstante, o Senhor é tão bondoso que, como a super-alma, permanece sempre com a alma condicionada. O interesse do Senhor não é nem de desfrutar, nem de padecer do corpo material. Ele permanece com a diva, simplesmente como sancionador e testemunha, para que a entidade viva possa receber os resultados de suas atividades boas ou más. Ainda tem mais um parágrafo aqui, mas eu queria só aproveitar para dizer justamente isso, né? Dentro do estudo filosófico que a gente faz, a gente entende que existe o karma, existem os modos da natureza, todas as entidades vivas estão submetidas ao próprio karma até o momento em que elas decidem se voltar para o plano transcendental. E aí elas conseguem transformar o karma delas, bom ou ruim, em aprendizagem para desenvolvimento de mérito espiritual. Porque aí ela transforma as atividades, karma, e o resultado das atividades, karma, em dharma, através da devoção. Então, um outro fator importante aqui que a gente tem dificuldade de entender, porque é difícil mesmo de entender, é o seguinte: a alma sozinha, a nossa alma individual sozinha, ela não é capaz de dar vida ao corpo, nem de dar vida a nada. Então, tudo que está vivo na realidade está vivo, porque a suprema personalidade de Deus está lá dentro como a super-alma. E aí essa super-alma, ela acompanha a diva, ele acompanha a alma. Então, é muito interessante, por quê? Porque mesmo a gente escolhendo tá na posição de desfrutador no mundo material, Deus não deixa a gente sozinho. A gente não está perdido, a gente não está completamente desacompanhado. Mas essa super-alma, ela não se comunica com a diva. Ela testemunha o que a diva está fazendo. Ela está ali para poder garantir que a diva vai fazer o que ela quiser fazer. Então a super-alma está ali para dar o que ela precisa, que acaba sendo o resultado do karma, porque é o resultado
do desejo da alma individual. Então, enquanto a alma individual estiver voltada para a matéria, a super-alma vai garantir que ela vai receber tudo que ela criou do envolvimento dela com a matéria. Mas no momento em que ela se vira de volta para a transcendência, para a suprema personalidade de Deus, tudo aquilo que ela acumulou, seja positivo ou seja negativo, se transforma em algum processo pelo qual ela vai avançar espiritualmente. É muito interessante também porque Srila Maharaj explica isso no livro A Busca Amorosa ao Servo Divino. Krishna fala sobre isso no Bhagavad Gita também, mas Srila Maharaj ele explica isso de uma maneira muito linda. Então, na medida em que a gente se entrega e se a gente se dedica ao processo espiritual, o processo espiritual ele se abre, ele se entrega para a gente. Então, tudo depende da nossa sinceridade, da nossa dedicação e do tempo, né, que a gente coloca dentro desse processo. O último parágrafo desse verso é o seguinte: fora do corpo da alma condicionada, a suprema personalidade de Deus permanece como o fator tempo. Segundo o sistema Sankhya de filosofia, há 25 elementos. A gente viu isso na semana passada. Os 24 elementos já descritos, mais o fator tempo, perfazem 25. De acordo com alguns filósofos eruditos, a superalma é incluída para fazer um total de 26 elementos. Verso 19. Depois que a suprema personalidade de Deus fecunda a natureza material com sua potência interna, a natureza material dá à luz o somatório da inteligência cósmica, que é conhecido como Hiranmaya. Isso ocorre com a natureza material, quando ela é agitada pelos destinos das almas condicionadas. Incrível, que coisa linda, velho. Olha só, tem palavras muito importantes aqui, né? Deixa eu ver, Prabhupada vai explicar tudo? Não, ele vai explicar outra coisa. Mas olha só. Depois que a suprema personalidade de Deus fecunda a natureza material com sua potência interna, então a natureza material é a potência externa de Deus. Quando ele fecunda com a natureza interna dele mesmo, então quando a superalma entra dentro da natureza material, a natureza material dá luz o somatório da inteligência cósmica. Somatório da inteligência cósmica. É lindo a tradução que Prabhupada deu. É o Mahatattva. No verso está falando Mahatattvam Hiranmayam. Mahatattva. Mahatattva é a forma original do Kala Purusha. É o Kala Purusha sem ser a forma pessoal. É a forma de energia, a inteligência cósmica. Muito lindo a forma como o Prabhupada colocou. A inteligência cósmica, que é conhecida como Hiranmaya. Isso ocorre com a natureza material, quando ela é agitada pelos destinos das almas condicionadas. O destino das almas condicionadas entra dentro da natureza material através do olhar da superalma, do olhar da suprema personalidade de Deus, tipo, quando a superalma entra dentro do universo. Então, quando todas essas superalmas entram dentro do universo e vão começar a dar origem à diversidade das entidades vivas para que a alma individual possa se manifestar, a alma individual já traz o karma dela da existência anterior. Então isso agita a natureza material, que é o que está dizendo aqui, pelo destino
das almas condicionadas. Então, no início, já há um destino. Por quê? Porque essas almas já carregam algum karma. Senão não ia fazer sentido. Como é que vai ter destino? De onde sai o destino? De onde o destino vai ser criado? Já que não tem nenhuma outra energia além da energia da superalma. E a superalma não tem karma, porque ela não interage com os modos da natureza material. Então, toda essa sequência de versos que Kapiladeva está trazendo está explicando justamente como o karma e como as almas individuais dentro do universo material manifestam o karma que elas já carregam. E como isso vem acontecendo, criação após criação. Bora. O significado... Oi? Bora. Pode repetir esse último aí que você falou, por favor? O último o quê? Essa última explicação que você deu aí. Você pode repetir, por favor? Tu quer que eu repita o verso? Não, essa última explicação é que ficou muita coisa na minha cabeça ao mesmo tempo. Só falar de novo. Essa última explicação aí. Beleza, eu vou tentar fazer uma coisa meio resumida, mas que seja... É o seguinte. A gente, nos capítulos anteriores, nos cantos anteriores do Srimad Bhagavatam, a gente viu sobre a criação. A gente viu sobre o Mahatattva. A gente viu sobre o Kala Purusha lá de Brahma, que de cada parte do corpo de Brahma vai se formando uma coisa diferente. O que Kapiladeva está explicando aqui é anterior a isso. É muito anterior a isso ainda. Ele está indo para o campo de energias. As energias antes de serem pessoais. Então aqui está dizendo: a suprema personalidade de Deus fecunda a natureza material com sua potência interna. A gente viu que a natureza material é externa e a potência interna da suprema personalidade de Deus é a superalma. Então, o que acontece? E a gente viu isso no verso anterior. A natureza material, quando ela não está sob o efeito dos modos da natureza, ela está aí manifesta. Ela está aí manifesta. Quando os modos da natureza atuam dentro dela, ela começa a se diversificar. Aí o verso anterior, Kapiladeva fala: dentro de tudo que existe, só existe porque a suprema personalidade de Deus está lá para sancionar aquela existência. Então, que foi o que eu falei antes também, o corpo da gente, ele não é mantido pela nossa alma, ele é mantido pela superalma. E aí, junto com a superalma, está a alma da gente. Então, a superalma mantém o corpo para que a alma da gente possa viver e fazer as próprias escolhas. E aí, a superalma garante que a gente vai receber tudo do nosso relacionamento com a matéria, porque ele vai garantir a conexão que a gente vai ter com a existência material. Beleza até aí? Aí o que é que acontece? Quando... É isso. Acho que é isso. A pergunta era essa, deu para entender? Porque aí já vai virar outra coisa agora. Alexandre? Olha, foi que demora meu microfone para ligar. Não, entendi. Era é isso? Como... Era para ir mais devagar, só para eu pegar o completo entendimento. Gratidão. Beleza. Parama, tá compartilhando a tela. É isso mesmo? Toda. Para mim, Oi. tá dizendo que eu posso compartilhar, mas não que eu estou compartilhando. Apareceu para mim aqui o compartilhamento. É sério? Ele diz que eu posso começar o compartilhamento.
Que engraçado. Tá aparecendo estilo a tua tela aqui. Tu não tá mexendo no... No Canva. Não, então não é não. É o Mohan que tá mexendo? Ah! É o Mohan que tá compartilhando. É o seguinte, tá aparecendo uma tela bem pequenininha aqui para mim, tava tentando aumentar ali, aí ela não dá. Desculpa aí, foi mal. Mas tá indo bem. Tenta fechar o compartilhamento, pô. Eu não consigo achar a opção aqui. Eu vou sair e entrar de novo. Se bem que já. Beleza, vai rapidinho para não perder nada. Valeu. De repente ficou bem maluco, tá ligado? Vixe, mas que viagem é essa? Ó, era o Mohan mesmo, ó, ele fechando as coisas. Mas ainda tá compartilhando a tela dele aqui. Ou isso é a Parama? Não. Eu não estou compartilhando a tela. Agora aqui tá aparecendo um mapa. Tá aparecendo um mapa com Ares no Lagna, Touro na casa 2. Mas tudo bem, eu vou continuar lendo. Eu vou ler agora o comentário desse verso. Agora eu coloquei no speaker aqui e resolveu. Então, agora tá aparecendo uma foto do Mohan. Nem quer sair do meu negócio aqui, nem sair eu não consigo. Vou ter que desligar o computador. Vamos lá. Você é louco, velho. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então não consigo nem sair do programa. Ah, meu Deus. Tá, vamos lá. Coloca Option Command S, que é o Ctrl Alt Del. Ctrl Alt Del. Ctrl Alt Del, isso mesmo. Ctrl Alt Del, vamos lá. Caindo fora. Que doideira. Parece coisa indiana. Significado. Esta fecundação da natureza material é descrita no Bhagavad Gita, 14º capítulo, verso 3. O fator primordial da natureza material é o Mahatattva, ou seja, a fonte produtora de todas as variedades. Esta parte da natureza material, que é chamada de Pradana, também como de Brahman, é fecundada pela Suprema Personalidade de Deus e dá à luz variedades de entidades vivas. A natureza material, neste sentido, chama-se Brahman, porque é um reflexo pervertido da natureza material, da natureza espiritual, porque é um reflexo pervertido da natureza espiritual. No Vishnu Purana, descreve-se que as entidades vivas pertencem à natureza espiritual. A potência do Senhor Supremo é espiritual, e as entidades vivas, apesar de serem chamadas de potência marginal, também são espirituais. Se as entidades vivas não fossem espirituais, essa descrição da fecundação por parte do Senhor Supremo não seria aplicável. O Senhor Supremo não deposita seu sêmen em algo que não seja espiritual. Mas aqui se afirma que a pessoa suprema deposita seu sêmen na natureza material. Quer dizer que as entidades vivas são espirituais por natureza. Após a fecundação, a natureza material dá à luz todas as espécies de entidades vivas, começando da maior criatura viva, o Senhor Brahma, e descendo até a formiga mais insignificante, em todas as variedades de formas. No Bhagavad Gita, menciona-se claramente a natureza material como Sarva Yonishu. Isso significa que, de todas as variedades de espécies, semideuses, seres humanos, animais, pássaros e quadrúpedes, qualquer coisa que se manifeste,
A natureza material é a mãe, e a suprema personalidade de Deus é o Pai que dá a semente. Geralmente, tem-se que experimentar. Geralmente, tem-se experiência de que o pai dá a vida ao filho, mas a mãe dá-lhe o corpo. E, embora a semente de vida seja dada pelo pai, o corpo desenvolve-se dentro do ventre da mãe. Analogamente, as entidades vivas espirituais são fecundadas no ventre da natureza material, mas o corpo, sendo fornecido pela natureza material, assume muitas variedades de espécies e formas de vida. Aqui não se apoia a teoria de que os sintomas de vida manifestam-se pela interação dos 24 elementos materiais. A força viva vem diretamente da Suprema Personalidade de Deus e é inteiramente espiritual. Portanto, nenhum avanço científico material pode produzir vida. A força viva vem do mundo espiritual e nada tem a ver com a interação dos elementos materiais. Então, Mohan, no verso anterior, a gente viu que são 24 elementos materiais, mais o tempo. E aí pode ser 26 elementos materiais, incluindo a superalma. Então, são os 24 elementos, o tempo e a superalma. Aí, os 24 elementos são terra, fogo, água, ar, éter, Akash, aí mente, inteligência, ego, né, consciência, aí os karmendrias, os gyanendrias, os objetos dos sentidos, e aí eu já não lembro mais, eu já esqueci quantos eu falei, mas são isso, são 24. 24 com o tempo e a superalma. Tá no encontro da semana passada, a gente falou isso, na quarta passada. A gente pode falar um pouco sobre as efemérides, e aí a gente continua do verso 20 em diante, ou eu posso ler o verso 20 e o comentário, que é pequenininho, e a gente deixa do 21 em diante para a semana que vem. Eu vou ler o 20. Verso 20. Assim, após manifestar a variedade, o refulgente Mahatattva, que contém todos os universos dentro de si, que é a raiz de todas as manifestações cósmicas e que não é destruído no momento da aniquilação, engole a escuridão que cobria a refulgência no momento da dissolução. Está falando sobre duas situações aqui. Primeiro, que existem dissoluções parciais e que existe a dissolução total. Então, aqui está dizendo que na hora que o Mahatattva se manifesta, na hora que a energia material é fecundada pela Suprema Personalidade de Deus e o Mahatattva refulgente se manifesta, ele encobre, ele engole a escuridão, porque até aquele momento que estava ainda era a aniquilação anterior. Então, quando acontece a aniquilação do universo cósmico, então aqui está falando, né, que dentro desse estão todos os universos. E aí a gente entende que cada universo desse tem um tempo específico de existência e que se manifesta dentro desse maior de todos os universos, que é o Mahatattva. Então, quando esse Mahatattva ele deixa de existir e ele se torna só a energia, a potência externa e manifesta, e aí depois ele volta a existir de novo pelo olhar da Suprema Personalidade de Deus, ele engole a escuridão, ele engole a energia e manifesta, né? Ele engole essa impersonalidade, ele torna-se pessoal de novo.
só que multipessoal. O significado. Uma vez que a suprema personalidade de Deus é sempre existente, plena de bem-aventurança e plena de conhecimento, suas diferentes energias também são sempre existentes na fase de adormecimento. Assim, ao ser criado, o Mahatattva manifestou o ego material e engoliu a escuridão que cobria a manifestação cósmica no momento da dissolução. Esta ideia pode ser explicada mais elaboradamente. Uma pessoa à noite permanece inativa, coberta pela escuridão da noite. Porém, ao acordar de manhã, a cobertura da noite ou o esquecimento próprio do estado adormecido desaparece. Analogamente, quando o Mahatattva aparece após da noite da dissolução, sua refulgência manifesta-se para mostrar a variedade deste mundo material. Pronto. Aí eu vou deixar para a gente continuar a partir do verso 21 na semana que vem. Alguém quer fazer algum comentário ou tem alguma dúvida sobre esses versos? Ou a gente já começa a falar um pouco sobre as efemérides? E também pode ligar a câmera, quem quiser, ligar o microfone, escrever a pergunta. Não? Alexandra? E aí, Alexandra? Diz aí. Tá desligado. Ah, agora ligou. Só quero saber quando o Marte vai embora, porque eu acabei de me cortar de novo. Marte não vai embora não, pô. Tu quer saber quando Marte deixa de estar retrógrado? Deixa de estar retrógrado. Meu marido ainda falou assim, coitado do Marte, colocando a culpa nele. Vai demorar, pô. Vai demorar. Marte vai... A Parama que sabe o dia certinho, mas acho que é até o ano que vem ele fica dentro... Não. Ele fica dentro de Touro até o ano que vem. Mas retrógrado... Eu vi falar até janeiro, né? É, ela ligou. Acho que é isso, janeiro. Parama? Tô aqui, Igor, eu vou checar justamente a data certa, já falo. Ah, beleza, beleza. Então, é isso. A gente pode... Vamos lá. Já não está mais rolando o Graha Yuda de Vênus e Mercúrio em Escorpião. Eles já estão com quase 2 graus de distância um do outro, com uma combustão muito leve. Mercúrio está com 26 graus. Daqui a pouco ele já sai de Escorpião também. A gente pode trazer alguns desses efeitos, né, dentro da casa 8 e também, como a Alexandra falou, esse efeito de Marte, né, retrógrado e em Touro. E a gente tem também o exercício que eu falei, né, sábado. Se alguém tiver com dúvida, alguma coisa, quiser fazer algum comentário, alguma pergunta sobre o exercício também, ou a gente já começa mesmo a trazer os efeitos das efemérides. Fala aí, Parama. Então, Marte está ainda no Parivartana, né? Com Vênus, ele vai até dia 5/12 nesse Parivartana, e isso pode ser, bom, enfim, a gente se corta por vários motivos, mas se quiser colocar a culpa em alguém, pode até ser por causa do Parivartana. Marte está direto no dia 12/1, em Touro, e volta para Gêmeos no dia 12/3. Pronto. Então aí, ó, até 12 de janeiro. Então,
se a gente for pensar, o que acontece, né? Marte pode ser o causador de alguma maneira, como a Parama falou, até pelo Parivartana? Talvez. Mas a questão aí é agitação mental, falta de atenção. Por quê? Mrigashira. Marte está em Mrigashira. Mrigashira fala sobre uma hipersensibilidade também ao meio ambiente, às mudanças e vários fatores nas pessoas, pensamento também, muita agitação mental por causa de pensamento e muita vontade, muita curiosidade, muita vontade de querer aprender, muita vontade de querer descobrir as coisas, muita curiosidade, né? E aí, isso pode justamente porque Alexandre, o que está acontecendo aqui? Não, para mim tá aparecendo a Alexandre, para mim tá aparecendo o Mohan e apareceu a Parama ainda agora também. Pode ser só o jeito que vocês estão colocando a visualização. Então, assim, o que acontece? Marte quer fazer as coisas rápido. Marte quer acelerar as coisas. Marte quer resolver tudo na hora. Ele não quer pensar muito. Ele não quer voltar para consertar nada. Ele só quer, tipo, tocar para frente. E é justamente agora que ele está retrógrado que é um momento da gente conseguir olhar e tentar fazer ajustes, né? Tipo, tentar colocar as coisas na direção correta, tentar entender melhor alguma coisa, sentir melhor alguma coisa. Se a gente não está querendo olhar para trás nesse sentido, quer olhar para frente, a gente vai acabar se machucando. Por quê? Porque é como a gente tá, tipo, dando ré e olhando para frente, não vai dar certo. Se você está dando ré, você tem que olhar para trás, nem que seja pelo retrovisor. Você não vai conseguir andar para trás sem olhar para trás. Então o planeta está olhando para trás, o planeta está andando para trás. Você olha para trás. De alguma maneira você precisa ver a direção que você está indo. E aí quando ele estiver olhando para frente, você olha para frente de novo e você faz o que tiver à sua disposição para fazer quando você estiver para frente. Então, já que ele está para trás, vamos fazer uma avaliação através do nosso ascendente. Não vamos nem pensar no Mahadasha, vamos olhar pelo ascendente. De acordo com o ascendente de cada um, aonde é que está Touro para ele estar, para Marte estar dando esse efeito retrógrado agora? Aonde é que Marte, que aí ele está em Touro, mas qual é a casa? Qual é a área da vida que Marte está afetando e dizendo, olhe para trás, veja o que você consegue consertar aqui, veja o que você consegue fazer melhor aqui, para quando você estiver andando na direção correta, você está firme, forte, com estrutura sólida. Então, oi, fala aí, Parama. Tá desligado. Mercúrio já está no Pada 4 de Giesta, ou seja, já dá para considerar um Gandanta. E aí vai passar Mercúrio, vai passar Vênus, vai passar o Sol pelo Gandanta. Não é um lugar simples também, ainda mais sendo Mercúrio, a gente tinha falado, Marte é aquele que usa a ferramenta, Mercúrio é aquele que cria, Marte é aquele que usa. Mas tem uma associação aí, tem uma interferência aí. É uma destreza é assunto de Mercúrio também. Mesmo que seja uma coisa cotidiana, como usar uma faca. Claro que a gente está elaborando em cima de um corte, não precisava, é só para
enfim, desenvolver aí um raciocínio, uma Não, lógica. mas tá certo, justamente por quê? Porque Marte está com 24 e Mercúrio está com 26. Então, eles, por causa de 2 graus, eles não estão com oposição de 100%, que aí seria o Driste 100%. O Driste está agora com 99,5%, tá ligado? Não está com 100% por causa de 2 graus. Mas assim, dá nocaute do mesmo jeito. Não é na ponta do queixo, mas é no meio da cara, tá ligado? Tipo, acerta a cabeça do mesmo jeito. Então, assim, o que é que acontece? Marte está retrógrado, Mercúrio está combusto. E aí, como a Parama falou, Mercúrio, por causa de 10 minutos agora, né? Porque eu gerei agora o mapa. Então quer dizer que de hoje para amanhã, Mercúrio entra no Gandanta. Então ele vai estar combusto dentro do Gandanta em oposição direta a Marte retrógrado em Touro. Isso pode dar efeitos muito bons. Por quê? Porque Mercúrio rege diestra. Mercúrio não se incomoda de estar combusto. Quem está se ferrando nesse rolê todinho aqui é Vênus, porque está tendo um Papa Cartari. Vênus está cercado pelo Sol e por Mercúrio, e aí o que é que acontece? Mercúrio é considerado benéfico, mas o Sol não. Então o resultado de Vênus está obstruído por esses 2 planetas. E é justamente Vênus que está gerando Parivartana com Marte em Touro. Então, o benefício que Vênus poderia estar trazendo, ele está sendo contido. Ele pode não estar sendo completamente bloqueado, mas ele pode estar sendo contido pela energia do Sol e de Mercúrio. E como Mercúrio está no Gandanta, ao invés de talvez essa energia se direcionar para Touro, ela fica presa dentro de Escorpião. E é aí onde a gente pensa, né? O que é que está acontecendo em Escorpião? Em qual área da vida da gente está acontecendo Escorpião agora? Para a gente prestar atenção nesse posicionamento do Sol, Vênus e Mercúrio. É 3 planetas dentro de Escorpião. Se quiser dividir a energia, olha o tricona de água dentro do mapa. Olha o tricona de água dentro do mapa, olha para Câncer, olha para Peixes e olha para Escorpião. E vê esse tricona ativado. E olha para o que está aparecendo da energia desse tricona agora na vida. Vamos pensar. O tricona é formado pelas casas 2, 6 e 10. A preocupação, ela está sendo em relação a dinheiro, está sendo em relação a trabalho, está sendo em relação a algum tipo de doença, algum tipo de obstáculo, ou isso é a 3, 7 e 11. E aí está falando sobre uma dificuldade de comunicação, independência, crise de relacionamento, problemas com negócios, viagens complicadas, a pessoa não está alcançando tipo aquilo que ela desejava, ou o resultado do desejo dela não está sendo favorável. Então, o que é que esses indicadores estão apontando para a gente trabalhar? Porque a ideia é essa, era o que a gente estava falando lá no começo com a Renata, tipo, vai aparecer coisa ruim? Vai. A astrologia vai falar geralmente sobre coisa ruim? Vai. Para quê? Para a gente poder transformar isso numa coisa boa. Para a gente poder pegar essa energia e resolver. Fala aí, Renata. Então vamos lá, pegar o gancho, porque na verdade no meu tricona, Escorpião está na casa 5. Eu acho que faz sentido, não faz? Eu estar nessas buscas. Aí, o que eu queria saber, assim, é com relação a Pitra Dosha, porque eu tive dúvida, assim, se é só quando acontece isso na casa 9 ou não. Se é a conjunção mesmo, que independente da casa que esteja, entendeu? Entendi. Foi bom ter lembrado que eu já tinha esquecido. Deixa eu deixar fácil aqui, ó.
é o seguinte. Antes de explicar sobre Pitra Dosh, é bom a gente entender justamente, né, aproveitando os versos do Bhagavatam que a gente leu, para entender o karma. E entender, tipo, Pitra, Putra, Bratri, Matri e todos esses indicadores familiares, né? Para ter ideia, tipo, essa técnica de Jaimini, né, dos Naisajika Karakas, é uma técnica praticamente voltada para entender os membros da família. Aí o cara pensa, pô, por que os caras dão tanta atenção para os membros da família, né? O que é o karma mais complicado que tem para resolver na vida? O segundo karma mais complicado que se tem para resolver na vida é com o companheiro, é com o marido, é com a esposa. Aí o terceiro karma mais complicado que se tem para resolver na vida, aí é com os filhos. Aí o quarto karma, aí é com os animais domésticos, para quem arruma. Então, assim, eu tô tirando onda. Esse quarto não existe, não. Esse quarto pode ser carro, esse quarto pode ser casa, pode ser bicho, pode ser qualquer coisa. Mas primeiro a gente pensa, podia ser bem complicado, hein? Eu vou tentar resumir da forma mais legal possível. Da forma mais legal possível. Para não falar da parte treta, eu vou falar da parte legal. A parte legal, o cara traz Jesus, né? A parte legal é aquela mensagem que Jesus fala sobre o amor, sobre amar o amigo, sobre amar o inimigo e essas paradas todas. O cara pensa, mas pô, o que é que isso tem a ver, velho? O que é que tem a ver Jesus com o karma familiar? Aí Jesus fala, né? Ama ao próximo como a ti mesmo, ama a Deus sobre todas as coisas, ama teu inimigo como se fosse teu amigo. A gente não consegue não, pô. A gente devia conseguir, mas a gente não consegue não, a gente é ruim mesmo. Então o que é que o karma faz? O karma pensa, né? Que o karma, como a gente viu, né? Kala é Krishna. A suprema personalidade de Deus é o tempo. Então o que é que o tempo faz? Eu vou criar um arranjo para esse bicho resolver o karma dele e ele poder vazar. Por quê? Porque a ideia é resolver o karma. Resolve o karma e aí você se resolve e você consegue desenvolver amor por Deus e beleza, você se libera. Então, para buscar o equilíbrio do karma, e é o mesmo fator que é o fator essencial da transcendência. Então, o mesmo fator que age no campo material é o mesmo fator que age no campo da transcendência. O amor. Então, é o amor que resolve o karma. Como é que o amor resolve o karma? A única forma da gente perdoar, e aí quando a gente pensa em perdoar, é imaginando que alguém fez mal a gente. Então já tem uma questão de tempo, lugar, circunstância e ego. Porque aí a gente tem que se identificar com aquela circunstância que foi uma coisa pessoal e maléfica e do mal contra mim, eu tenho que me vingar e pá. Aí quando o cara, tipo, evolui e pensa, não, eu vou perdoar. O cara, velho, você perdoar quem, velho? Tá todo mundo agindo de acordo com os modos da natureza. Não existe executor da ação. Então é tudo ilusão, é tudo resultado do próprio karma. Aí o que acontece, né? Voltando para a realidade prática e objetiva. A gente vai vivendo e acumulando karma, vivendo e acumulando karma, vivendo e acumulando karma. E a gente precisa desenvolver amor. Então a gente vem dentro de circunstâncias em que as pessoas
pelas quais a gente entra dentro da vida, a família. A gente vem para desenvolver amor por essas pessoas, a gente vem para desenvolver a ressignificação kármica da energia do relacionamento que a gente já carrega com elas. Por quê? Porque o karma que a gente carrega com aquela outra entidade viva vai se manifestar. Inevitavelmente o karma vai se manifestar, seja entre pai e filho, pai e filha, marido e mulher, tio e sobrinho, avô, primo. Então, assim, a família é o ambiente mais intenso de ressignificação kármica que existe. Então, todo esse karma das vidas passadas, relacionados às outras entidades vivas e a tudo que a gente veio e acumulou, tudo que é denso demais, que a gente vai precisar trabalhar durante a vida da gente inteira, vem na família. Aí o cara, putz, mas só tem coisa ruim na família? Não. Tem coisa boa também. Por quê? Porque é através desses elementos positivos da família que a gente vai tentar ressignificar e transcender os elementos negativos. Vão ter várias correntes de pensamento e filosofias que trabalham a respeito dessa ideia de ressignificação das energias familiares. Beleza. Qual era a pergunta? Pitri-dosha. Pitri-dosha fala sobre a maldição dos ancestrais. O que é a maldição dos ancestrais? É a repetição kármica de uma determinada forma de fenômeno. E aí tem algumas igrejas evangélicas que falam que é maldição familiar. Acho que é maldição familiar que chama. Maldição familiar. Todo mundo na mesma família tem aquela parada e tal. É a mesma coisa que a gente vai acabar interpretando e entendendo dentro de diferentes correntes de pensamento, que é um determinado tipo de karma que vai se repetindo geração após geração e sendo transmitido por essas gerações. Aí o cara fala, pô, mas isso não tem conserto? Tem. Dá trabalho? Bastante, mas dá para consertar. Faz parte das escolhas que a pessoa vai fazendo durante a própria vida. Aí o cara olha, tipo, mas e aí? Como é que o cara identifica isso no mapa? Tem as regras para ver. Só que quando você vai olhar as regras de Pitri-dosha, praticamente todas as pessoas têm. Aí é quando você entende que justamente dentro das famílias a gente vem para fazer resoluções kármicas. Então, praticamente todo mundo carrega algum karma, que é um karma familiar de algo que precisa ser transcendido, ressignificado, polarizado, para que não se repita mais, para que aquele ciclo se quebre ali e você consiga criar uma nova realidade a partir de algo que foi deixado para trás, que não precisa mais se repetir. E aí o que acontece? As regras. Vamos para as regras. Pronto, começando, né? Algumas regras. Uma das regras é, se o Sol estiver na casa 9, ou a casa 9 estiver aflita por um natural maléfico ou um maléfico do Lagna, ou Rahu estiver em conjunção com o regente da 9, isso é considerado em algumas situações como Pitri-dosha. Outra coisa é o seguinte, vai ter um monte de regra aqui. Essas regras elas podem estar sendo aliviadas por determinadas configurações do mapa também, incluindo Navamsha, Dashamsha, Vargotama, Olhares. Então, assim, o Pitri-dosha pode estar lá, o karma pode estar lá, mas a gente pode considerar que esse karma está sendo trabalhado
através de atividades espirituais, através de perdão, através de compaixão, através de humildade, através de tolerância, através de respeito. E muitas vezes através da distância. Porque a gente não é responsável pela forma como o qual o outro escolhe viver a vida dele. Então a gente pode resolver um karma à distância. Da mesma forma que a gente pode resolver um karma com uma pessoa que já morreu. Tipo, o cara morreu e o cara não conseguiu chegar lá e trocar uma ideia antes do cara morrer para resolver um karma. Você resolve aquele karma depois que o cara morreu. Ou você resolve uma situação familiar sem ter que estar envolvido no meio da família. É para isso que existe terapia, é para isso que existe autoconhecimento, é para isso que existem diferentes tipos de práticas. Então, o karma está lá, como a gente está aprendendo a ver. Mas o que é que a gente vai fazer com esse karma? Ficar se lamentando? Não, a gente vai tentar trabalhar ele, a gente vai tentar transcender esse karma. Alexandra, tem alguma mensagem? Não. Você deu um exemplo aí e eu queria saber como que resolve um karma com uma pessoa que já morreu. Boa, beleza. Eu prefiro ficar falando sobre isso do que ficar falando regra. Porque as regras é fácil de procurar. Se você tiver alguma coisa de Pitri Dosha, é só pesquisar e vai ter as regras lá. Como é que a gente resolve um karma com alguém que já morreu? Memória. Marcadores afetivos. Fenomenologicamente mesmo, a memória cria uma reação orgânica. Como? Às vezes a gente lembra de uma situação, o coração começa a bater acelerado, dá uma adrenalina no sangue, o cara se arrepia inteiro, o cara fica meio nervoso, o cara fica meio maluco. Por quê? Por causa de uma memória. E aquela memória traz um processo interno dentro da pessoa, gera uma reação mesmo. Então, a pessoa não precisa viver o fenômeno de novo. A pessoa não precisa encontrar com a pessoa de novo para vivenciar aquela sensação. A memória daquela sensação, a memória já traz aquela sensação. Então, é através da memória que a gente ressignifica o fenômeno. Por quê? Muitas vezes, e aí eu vou trazer um outro exemplo para a gente poder entender por que é que a gente, muitas vezes, é melhor ressignificar o processo internamente, individualmente, do que tentar fazer isso pessoalmente com a outra pessoa. Muitas vezes a gente não sabe como a outra pessoa vai reagir. A gente está muito bem intencionado mesmo. Tipo, velho, eu vou lá, eu vou pedir desculpa. Talvez o cara nem tenha que pedir desculpa, mas o cara pensa, eu vou lá, eu vou pedir desculpa, eu quero que fique tudo bem, eu quero que aquela pessoa não fale mal de mim, eu quero que ela não fique com raiva de mim, eu quero que ela não fique vibrando energia negativa para mim, eu não quero, eu quero simplesmente deixar tudo isso para trás. Você está bem intencionado? Muito bem intencionado. Com todas as energias positivas para fazer o melhor que você puder chegar lá e resolver. Você chega lá, rola uma treta maior do que a primeira. E aí você fez o quê? Você resolveu? Não, você piorou a situação. É culpa sua? Talvez não seja. Talvez seja porque você escolheu ir fazer isso conhecendo a outra pessoa e sabendo que ela não ia estar preparada para transcender nem para ressignificar aquilo que você está levando. Então você faz isso internamente e você deixa que o tempo resolva. Por quê? A gente não é responsável se a outra pessoa vai, vamos pensar, perdoar a gente ou não. Não adianta ir pedir desculpa. Não adianta de nada. Tipo, se você se arrependeu de verdade, nunca mais você vai fazer aquilo e pronto. E aí a outra pessoa, através do trabalho dela, vai conseguir ressignificar aquilo. É importante
que você demonstre realmente, que a outra pessoa entenda que você, tipo, se arrependeu, que, tipo, que aquilo foi um vacilo e que você tá, tipo, completamente consciente do erro e do mal que você cometeu. Beleza. Muitas vezes a outra pessoa não vai aceitar isso, nem que você faça de 1 milhão de formas diferentes. Então não adianta a gente tentar resolver muitas vezes uma questão com a outra pessoa pessoalmente. Shrestha Maharaj, eu acho que é Shrestha Maharaj, ele falava, tipo, se não for possível tolerar, ser humilde e oferecer respeito a uma pessoa na presença dessa pessoa, você se afasta para que novas ofensas não sejam cometidas. Então você não piora a situação. Se não dá, você sai. Se não dá, você corta a relação. E aí você trabalha aquilo internamente em você para você poder entender por que é que isso faz tanto mal para você. E você deixa o processo da outra pessoa. Porque isso é uma coisa interessante também. A gente já falou sobre isso em outros momentos, mas o que acontece? Duas almas têm karmas, uma com a outra. E aí elas vêm nascendo vida após vida para tentar resolver esse karma e não resolve. Aí um dia, uma dessas almas consegue se resolver e vai para um plano mais elevado. E aquela outra alma continua no plano que ela está. A alma que não resolveu a situação, ela está vinculada com a que transcendeu para um nível mais elevado e vai obrigar a outra a ficar no mesmo nível que ela até ela resolver? Não. Aquela pessoa que ficou no nível inferior, vai aparecer uma outra pessoa, uma outra alma, que vai executar o mesmo papel. Porque a gente compartilha karmas muito parecidos. Então a outra pessoa vai viver aquele mesmo papel até que essas duas transcendam. Ou uma transcenda e a outra continua lá, e isso vai sendo substituído. É estilo. O professor de matemática pode mudar, mas a prova é a mesma. Se você não aprendeu aquela equação, se você não aprendeu aquela disciplina, o professor vai mudar, o professor se aposenta, vem outro professor, vem um monitor, vem tipo qualquer pessoa aplicar a prova para você. Mas você vai ter que fazer a prova. A prova é a mesma, é matemática. Pode vir um professor de biologia, pode vir um professor de educação física aplicar a prova de matemática para você. Então, a mesma coisa. Quando a gente vai entender essas relações de resoluções kármicas, tipo, ela pode vir como um karma de herança familiar, pode vir como um processo através de relacionamento afetivo, pode vir através do trabalho, pode vir através da prática espiritual. Em todo lugar vai se manifestar karmas bons e ruins. E o lance é isso. Tipo, se a gente percebe, e aí praticamente todas as pessoas vão perceber que carregam karmas hereditários. Todo mundo carrega algum tipo de karma hereditário. Basta olhar direitinho. Você vai olhar e vai dizer, meu irmão, pode ser o jeito que eu falo, pode ser o jeito que eu ando, pode ser o jeito que eu penso a respeito das pessoas, pode ser uma habilidade, pode ser qualquer coisa, a gente sempre está repetindo, porque é isso que faz com que a gente nasça num determinado ambiente, para que a gente aprenda um determinado tipo de karma e execute aquele tipo de karma, porque é o karma que a gente já carrega. Fala aí, Renata. Então, mas eu não sei se você vai voltar nas regras lá do Pitra Dosha. Posso Eu voltar? queria, não, na verdade, eu queria saber se a conjunção de Ketu com o Sol na casa 5 pode se considerar um Pitra Dosha. Associação do regente da quinta com Rahu ou Ketu em qualquer casa. Serve? Não, a associação do regente da quinta, calma aí. Fala o restante.
Vamos lá, vamos para as regras, então. How to find, tipo, vamos lá. Como descobrir o Petri dosha? A presença do Sol, presta atenção, hein? A presença do Sol, a Lua minguante, Marte, Rahu, Mercúrio ou Ketu na quinta casa já é Petri dosha. Perfeito. E aí... É o que eu tô falando. Tipo, mas essa é a primeira. Só aqui tem 8 regras. E depois abre mais 8 regras. Ó, são 16 regras. Só essa já dá 90% de todo mundo. Entendi. Mas assim, eu posso tirar uma outra dúvida? Eu posso afirmar, no caso do Júpiter, que é o regente da casa 9, na casa 5, combusta, eu posso afirmar que seria tipo assim, onde moram as questões das minhas buscas? E talvez seja justo onde tem o Pitri dosha? Ou é viagem? Vamos lá. Não reduza caracas. A Parama quer falar. Eu só quero dizer isso. Não reduza caracas. Júpiter, que é regente de tal lugar em tal lugar, significa isso? Também. Primeiro, se ele é o regente da 9 na 5, ele está muito bem posicionado, isso é mérito espiritual. Beleza. Se ele vai dar resultado ruim, ele carrega karma bom e ruim. Fala aí, Parama. É que eu abri o mapa da Renata agora no Cosmic, na página que tem lá sobre Pitri dosha. Sim, no caso dela, a razão, o Sol com Ketu e o regente da 9 com Ketu, não importa quem ele seja, não é porque é Júpiter. Agora, Renata, para quem tem Sol, Júpiter e Ketu em Escorpião, já busca eterna, permanente, constante, duradoura, enfim, inevitável. Sim. Tipo, é isso mesmo. Sim. Não, isso já respondeu muita coisa que eu queria fechar aqui. Valeu. Então, só para aproveitar, né? Tipo, a Maria Ferreira fez um comentário interessante no chat, e aí eu vou trazer um outro comentário que é bem maluco também, assim, só para a gente entender que tem aspectos positivos e negativos, né? Ela falou sobre um caso de crimes, né? Filhos que acabam cometendo crimes contra a própria família. E isso como uma repetição, né? Como um processo de karma mesmo que se manifesta. E aí a gente tem que entender que existem diferentes perspectivas dentro da interpretação de qualquer efeito. A gente nunca pode reduzir isso. A gente tem que sempre ampliar, desconstruir e ver de diferentes perspectivas. Uma dessas perspectivas é entender o quê? O que é que as pessoas precisam sentir dentro da família resultado desse fenômeno? O que é que elas precisam transcender? O que é que elas precisam entender? Porque o fenômeno é só o indicador de algo. O espirro é o indicador de um resfriado, de uma gripe. O espirro em si, não adianta parar de espirrar. Tipo, você quebra a perna e toma um analgésico. Resolveu a perna? Não, resolveu a dor. É a mesma coisa. Você vai, tipo, anestesiar um efeito ou você vai querer descobrir qual é a causa? E aí, dentro da causa, que a gente vai descobrir o que é que gerou aquele processo para poder ressignificar ele. Então, o evento em si, ele é significante para fazer um diagnóstico, mas ele não resume o evento. Então, ele é simplesmente o ápice de um processo. Porque depois desse ápice, ele ainda continua gerando consequências.
Então, um outro exemplo que eu queria dar é justamente, ao mesmo tempo que dentro da mesma família vão existir pessoas extremamente piedosas, espirituais, pessoas que fazem austeridade, sacrifícios, bondade com as outras pessoas e que, de certa forma, acabam beneficiando a família inteira. E vão existir outras que vão prejudicar. Então, aonde a gente tem que focar? Aonde a gente tem que buscar pelo exemplo, buscar pelo sacrifício, né? Buscar justamente como a gente pode honrar os antepassados. Aonde é o lugar de honrar os antepassados? É através das boas ações, procurando pelas qualidades, porque inevitavelmente, se a gente for procurar coisa ruim, a gente vai achar em muitos lugares. Então, a gente tem que pensar bastante nisso também, né? Sempre entender que existem diferentes ângulos, diferentes interpretações, diferentes perspectivas. Aí, só para trazer um pouquinho mais aqui de regras, né, do Pitridosh. Então, eu falei, se o Sol, a Lua minguante, Marte, Rahu, Mercúrio e Queto tiver na quinta casa, é Pitridosh. Se o regente da quinta tiver fraco ou debilitado, também é. Se o regente da quinta tiver associado com um planeta maléfico ou numa casa maléfica, também é. Se o planeta se o regente, se tiver planetas debilitados na 5, também é. Planeta debilitado inclui-se combustão ou conjunção com maléfico, ou ocupando uma casa maléfica, um signo maléfico para ele, né? Se o regente da quinta tiver fraco no Navamsha, e aí essa regra é maluca agora aqui, ó. Se o regente da quinta tiver numa estrela maléfica ou aspectado pela 22ª estrela da 88ª divisão da estrela natal. Então, assim, isso é muito difícil de calcular. Tem que dividir o Lagna em 88 partes diferentes, pegar a 22ª e ver se tem uma relação com o planeta maléfico que tiver em conjunção com o regente da quinta. Se o regente da quinta for afetado por um Titi Shunya, que aí é do estudo do Panchang, tem que ver se o Titi do dia do nascimento da pessoa é Shunya e se o regente da quinta está no signo queimado por esse Titi. Aí também é. A outra coisa é a associação do regente da quinta com Rahu e Ketu na mesma casa. Rahu ou Ketu, né? Pronto, essas são Eu achei mais duas aqui. algumas regras. Vai, diz aí. Peguei outro mapa para ver se tem, então, Saturno na 6, justificativa para Pitru-dosha, e o Lorde da 9 em conjunção com Ketu, independentemente de quem seja o Lorde da 9. Eu só conheço um mapa, diga agora. Não sei perguntar se Saturno na 6 é regente da 5. Não, tá só Saturno na 6, ponto. Eu vou abrir um outro mapa que eu sei que tem Saturno na 6 para ver se confirma, mas apareceu como uma regra separada, independente, só Saturno na 6. Eu só conheço um mapa que não tem Pitri-dosha, nem Pitru, nem Putra, que é o da Maria Bethânia, que não é uma pessoa, é uma entidade. Ela manifestou nesse planeta, vai desmanifestar, enfim. E eu vou checar o outro mapa para ver se Saturno na 6 entra como regra mesmo. Beleza.
Então é isso, assim, se a gente for procurar regra, tem muita regra, muita regra. E aí a gente olha, se a gente cai dentro de uma regra e for olhar a definição, alguma coisa daquela definição já pode ter manifestado. Mas quer dizer que vai manifestar a vida inteira? Não. E a outra coisa que a gente nunca presta atenção em olhar. Os eventos que acontecem decorrentes desses posicionamentos são ativados pelos trânsitos, são ativados pelos dashas e antardashas. 3 pessoas levantaram a mão, isso é muita interatividade. Eu vou furar a fila. Mais 3 regras. Então, Saturno confirma, Saturno na 6 é uma regra, Rahu na 12 aparece como uma outra regra, e Ketu com Saturno na 6, no caso desse mapa específico, outra regra. Então tem uma coisa da casa 6 aí rolando. Interessante. Fala aí, Alexandre. A minha pergunta é assim, por exemplo, o mapa de, vamos supor, pai e filho. No mapa do pai tem esse Pitri Dosha, no mapa do filho não tem. Isso é uma coisa que só o pai precisa trabalhar, não é uma questão kármica do filho em relação ao pai, sabe? Como que funciona isso? Funciona de uma maneira muito legal, inclusive. Quer dizer que esse Pitri Dosha não foi transmitido. Talvez ele foi transmitido de uma outra maneira, mas talvez a pessoa que tem esse dosha teve a oportunidade de resolver e não transmitiu ele. Então, é uma coisa boa. É um karma que não foi, tipo, compartilhado. Fala aí, Parama. Oi? A Renata está na frente para falar. Sim, eu achei que tu ia falar sobre da Alexandre. Não tem mais regra aqui. Entendi. Vamos lá. Então deixa... É rapidinho, Sol e Saturno na mesma casa. Então, conjunção Sol e Saturno dá. E Ketu na 9. Ketu na 9, Sol e Saturno. Mercúrio na 6. Não tá essa regra. É o teu mas mapa, tá. Mas tá essa regra. Não, mas tá, porque Mercúrio é o regente da 5, tá na 6. É maldição também. Planetas debilitados na 5. Saturno, Sol e Júpiter. Planetas em signos debilitados na 5. Tudinho, só tem maldição. É a própria múmia viva. Várias maldições. Deve ter várias. Regras confirmam o maior número de maldições que a pessoa vai resolver. Tipo, cada uma dessas, cada regra dessas gera uma maldição diferente, tá ligado? Tipo, eu carrego todas. Todas não, quase todas. Fala aí, Renata. Ai, gente, hoje você tá, hein? Tô rindo aqui, mas quando você tem uma somatória, é isso que você tá falando, né? Mais ou menos. Quando você tem uma somatória nas regras, isso é um agravante a mais? Agravante a mais, assim? Então, não, tu quer fazer uma competição? Quer ver quem tem... Parece 16, um agravante. 10. Entendeu? Porque é o que a gente está falando aqui. É bom, papo reto, no sentido de essas coisas vão ajudar que a gente tenha um olhar de compreensão dentro da nossa trajetória, né? Assim, não é uma coisa que assusta. Eu acho que reforça a necessidade de trabalhar o karma. Exato, é isso, não é isso? Quanto mais você acumula essas questões... Estou falando por uma lógica, né? Se tem ali um marcador, aí tem outro marcador da mesma coisa e outro da mesma coisa, é para olhar para ela, né? Com cuidado. Tipo, cada tipo bombada. O exemplo é o seguinte, tipo, vamos supor, né? Saturno. Saturno fala sobre ossos. Vamos colocar assim, ossos, estrutura.
Aí o cara fala, pô, vou quebrar, vou acabar me quebrando, alguma coisa, vou quebrar o braço. Aí um posicionamento fala, vai quebrar o braço, o outro vai quebrar a perna, o outro vai quebrar tipo a clavícula, o outro vai quebrar a costela, o outro vai quebrar o tornozelo, o outro vai quebrar o dedo. Aí o cara tem todos, o cara vai se quebrar inteiro. Tipo, Inteiro. acumula, vai acumulando, tá ligado? Tipo, quer fazer concurso de maldição? Agora, A gente começa a contar. agora um Saturno exaltado, quando você tem uns karmas mais pesados, assim, ajuda também, né? E ainda mais, assim, Mahapurusha e pá. Vamos Aí, lá. coisas que vão sair, não? Ele Acabei, pode espremer mais, velho. Ele pode, Ele tipo, vai ele tá com espremer mais força. ele vai espremer mais. Eu acabei de ver justamente sobre Saturno, Renata. Se Saturno tiver no grau exato de debilidade, ele vai dar exaltado no Navamsha, e se ele tiver no grau exato de exaltação, ele vai dar debilitado no Navamsha, o que mostra que tem uma coisa para ser ajustada. Especialmente Saturno, ele nunca tá fraco. Segundo a Comila, que tipo super respeito, ele nunca tá fraco. Então, vem uma foto aqui. Esse dá outro meme já. Vai trazer a capacidade de lidar com as tretas que ele mesmo vai trazer para a pessoa resolver. Ah, tipo, você está podendo resolver? Então, aqui, ó, vem mais. Então, planeta... essa é uma coisa que uma observação do Kishinat. Planeta maléfico debilitado é melhor, porque ele vai mandar os efeitos mais fracos. O planeta maléfico exaltado, ele vai trazer problemas e situações para a pessoa perceber a exaltação, ou seja, a coragem de Marte, enfim, a justiça, o equilíbrio e a ponderação de Saturno. É isso. Ele vai exigir que você experimente determinadas situações para entrar em contato com aquela potência que ele está trazendo. Senão a gente não sabe que está ali. Mas quando ele vai no Navamsha para peixes na casa 3, isso também já diz que é um processo que está muito ligado mesmo às buscas que já estão em Escorpião e papapá, não é isso? Claro, claro. Sim. E a busca e a transformação que vai acontecer em Escorpião é uma transformação para chegar numa coisa que é espiritual. Sim. Né? Sim. É Tá. que aí é o Gandanta, né? Se for dentro de Escorpião para cair em peixes, é o grau, é o pada de Gandanta. Mas não, Saturno. Ela tá falando de Saturno, o Saturno dela tá em Libra. E ele tá indo para peixes? Tá indo para peixes. Ele tá em Swat. Agora eu não beleza. Tá indo para peixes na casa 3. Ótimo. Não, é porque vocês estavam falando de Escorpião. Aí de Escorpião que manda para peixes é o último pada. Aí é Gandanta. É porque a gente estava falando no sentido de ter muitos em Escorpião da busca, entendeu? Foi confuso. Uhum. Não, beleza. Entendi. Obrigada, viu? Porque eu acho que Saturno reforça a necessidade de uma ação ética, porque vamos lá, então, ele está em Libra, ele está falando da casa 7 também, ele está falando de relacionamentos, você também tem Vênus aí e a Lua. Então tem uma questão da casa 7 muito ativada, embora isso esteja acontecendo para você na casa 4. O que eu penso? Como a casa 8, que é a casa natural de Escorpião, é a casa seguinte da casa 7, e aí o Gora já falou que é isso, é o lixo emocional, é aquilo que a gente não resolve dos relacionamentos todos, né, do outro. E então o que eu penso? Que esse Saturno está pedindo as atitudes dele de ética em relação ao lugar que ele está, portanto, o Libra e os relacionamentos, para que isso não vire um lixo na casa 8. E o lixo da casa 8, que, já que tem tantos planetas em Escorpião, é algo para ser transformado para que Saturno possa dar os bons resultados em peixe, ou seja, é limpar isso tudo, para ir livre para peixes. Mas aí, assim, é tipo uma avaliação muito subjetiva minha. Nossa, mas assim, foi bem... Fechou com algumas coisas que eu já... Entendeu? Me ajudou. Achei bem, Fábio. Obrigada, viu? Então, boa, massa. Vamos deixar para continuar com efemérides
na semana que vem, mais dúvidas também a gente tira na semana que vem. Lembrar para todo mundo, tipo, faça um exercício para chegar no sábado com um exercício bonitinho, com dúvidas bem arrumadinhas, e aí eu vou jogar na fogueira que eu fiquei sabendo que a Renata fez o exercício dela numa cartolina e ela vai passar o exercício para a galera no sábado. Então ela vai ensinar como é que ela fez o exercício dela na cartolina e todo mundo vai aprender a fazer a transcrição do mapa do PDF para o papel. A outra coisa é que a gente vai fazer um estudo um pouquinho mais detalhado e profundo sobre as casas, porque eu quero que todo mundo entenda onde estão as casas e o que significam as casas. Por quê? Porque a gente vai fazer um estudo do Bhavat Bhavan. E o Bhavat Bhavan só funciona se a gente entender as casas e aprender a contar as casas. Então, próximo sábado, a gente vai aprender sobre as casas e contar as casas. Belezinha? É isso aí. Fico bem feliz mesmo, bem satisfeito que a gente está conseguindo avançar com o estudo, tá sendo bem legal mesmo. A parte filosófica também está compondo muito bem com a forma como a gente está trazendo a interpretação dos fenômenos. Então, eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês todos. Fico muito feliz mesmo que a gente tenha essa oportunidade. Todas as glórias e todos os méritos são dos mestres espirituais, então é pela graça deles que a gente está aqui junto e que a gente está aprendendo, e tudo que a gente compartilha é a misericórdia dos mestres espirituais. Então todas as glórias são para Srila Gurudeva, Srila Sridhara Maharaj, Srila Prabhupada, Srila Bhakti Siddhanta, Srila Bhakti Vinoda Thakur, toda Bhakta Vrinda Ki Jai. Só lembrar que amanhã a gente vai fazer a leitura das glórias do Bhagavad Gita, e a partir da outra quinta, não a próxima, mas a outra quinta, a gente vai pegar o estudo de Kapiladeva desde o comecinho. E aí a gente para de fazer o estudo de Kapiladeva dentro do estudo de astrologia, e aí a gente conclui com as revisões, porque no ano que vem a gente vai fazer a leitura dos Graha Sutras. Belezinha? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode ligar o microfone, pode falar. Eu vou colocar Gurudeva Kripa Bin do dia para a gente ouvir. E logo mais a gente tá junto de novo. Então, boa noite a todo mundo. Fiquem em paz, fiquem felizes. Gurudeva Kripa Bindu Diya Koro Dase Jina Pekayati Dina Kripa Bindu Diya Dase Jina Pekayati Dina Sakala Shahane Bol Diya Koro Sakala Shahane Bol Diya Koro Jamane Srihahina Jamane Srihahina Shokale Shama Kurite Shokoti Prehonata Jata Jata Shokale Shama Kurite Shokoti Prehonata Jata Jata Abe to gaibo Harinama Shuke Abe to gaibo Harinama Shuke Aparadho hobe hata Aparadho hobe hata Hobe heno kripa lobi aaye Tat hoibe nato Hobe heno
কোটি কোটি আমি অতীতে পরমরে আত্মসাত পরমরে আত্মসাত যত বিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণা সার যত বিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণা সার করুণা না হইলে কাঁদিও কাঁদিও করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব প্রাণ না রাখিব